Olá, olá, SFP na área, Sociedade de Futebol e Pitaco. Fique aí, porque vamos dar palpites, vamos bater um papo aqui e dar alguns palpites e dicas para os jogos deste domingo da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu sou Bruno Félix, antes de mais nada, curta, comente, compartilhe. O mais importante, se inscreva no canal, nos ajude a continuar crescendo dia após dia. Vinícius Alexis, vamos falar aí dessa Série A do Campeonato Brasileiro, jogos de domingo. Flamengo e Corinthians no Rio de Janeiro, e tem o Grenal, Grêmio e Inter jogando na Arena do Grêmio. Cara, que rodada, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno Fleck. Todo mundo nos acompanha, nos prestigia, nos ama. Diz que nos odeia, mas assiste todos os nossos vídeos. É um domingo estranho com apenas 2 jogos no Campeonato Brasileiro da Série A. Um muito óbvio e o outro é um Grenal, que é tudo, menos óbvio. Esse Flamengo e Corinthians, vamos ver o que vai acontecer, porque o Flamengo que não vinha se apresentando bem, nós falamos sobre o jogo contra o Bahia em outro vídeo, em que o Bahia, por muito pouco, não empatou um jogo com 2 a menos, né? E aí o Flamengo já fez um jogo melhor, apesar das circunstâncias, apesar que antes de o Felipe Melo ser expulso contra o Fluminense, o Flamengo já jogava melhor, poderia ter vencido no que foi, por muitos, o melhor jogo, ou pelo menos um dos melhores jogos do Flamengo no ano. E o Corinthians, o Corinthians é um abismo, né? Um jogo terrível contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, que para o Profechou, né, para o Profechou, para o Luxemburgo, o Corinthians teve 2 bolas para matar o jogo e, e, e sempre ele nas coletivas fugindo das perguntas. Situação muito complicada para o Corinthians, que apesar de ter um time no papel muito melhor do que o time que caiu ou de outros anos, em desempenho é pior até do que o time que caiu, porque é um time que não briga, né? Um time que não luta. Com problemas defensivos seríssimos, com os mesmos erros no final de semana, no meio de semana, 2 gols nas costas de Fagner, Gil que não chega, aquele lado esquerdo ali com o Fábio Santos, com os adversários com muita dificuldade. Se sai o Fábio Santos, entra o Bidu que não consegue entregar. Cara, o que dizer desse Corinthians, Vini, Alexis, um Corinthians que, opinião impopular aqui, né, que eu já te falei sobre isso, mas o tempo inocentou o Vitor Pereira, né? Não da forma que saiu, mas da forma que o Corinthians tem se apresentado, né? Eu discordo de você, eu acho que o tempo não aceitou o Vitor Pereira, acho que ele é culpado pela sua incompetência também. O Corinthians não tinha um fervo tão grande na temporada passada, mas ele foi muito mal. Verdade, o Corinthians vai lutar contra o rebaixamento. Outra verdade, qualquer coisa que não seja uma vitória do Flamengo será uma baita surpresa. Ah, mas o Flamengo não é brilhante. Sim, mas o Corinthians é horroroso. O Corinthians jogou contra o Galo no Mineirão e não chutou a gol. Não chutou no gol. Não acertou o gol. Teve uma chance com o Fausto Vera e ele estou para fora. O time do Corinthians é ridículo, é constrangedor. Aliás, eu não dei bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos acompanha, nos prestigia, nos ama, nos odeia, mas assiste todos os nossos vídeos, que você fez uma introdução de 3 minutos. Então, aí eu já peguei o vídeo na metade. Mas a grande verdade, Bruno Félix, o Flamengo tem a obrigação de ganhar e ganhar bem nesse Corinthians. Qualquer coisa que não seja uma vitória do Flamengo, com pelo menos 2 gols de diferença, que não seja o Flamengo fazendo 2 ou 3-0 no Corinthians, vai ser uma surpresa, porque o Corinthians é isso. É um time que não ganha de adversários fracos, é um time que perde bem perdidos para adversários fortes, principalmente fora de casa. E a odd para a vitória do Flamengo hoje paga 1,45, não é uma odd ruim, não. Mas eu acho que quem tem cara de Flamengo é mais 1,5 e ponto final. Assim. Flamengo mais 1,5 paga quanto? Vamos descobrir agora. Flamengo e mais 1,5 paga 1,80. 1,80. Bom, esse Corinthians, o ideal. Se você quiser ser ousado de verdade, por Flamengo exemplo, mais encarar a 2,5. vitória do Corinthians, paga 8. Cara, não vai. Não dá. Não dá. O que tem jogado o Corinthians nesse momento, não dá. Eu assisti, aí dando crédito, né, pro vídeo que eu assisti do Samir Carvalho com o PVC, que as informações que ele tinha sobre o pós-jogo contra o Atlético era de um Luxemburgo muito exaltado no vestiário, dizendo que o time não fazia o que treinava.
não faz o que treinava, que tem jogador que simplesmente joga da forma que quer, porque está acostumado. E aí, a gente já falou sobre isso, né? Essa carinha de Cruzeiro de alguns anos atrás, de não ter tido renovação no elenco, e o time acabou caindo. Para o Corinthians, o melhor hoje, de verdade, talvez seja cair em Copa do Brasil, sair da Libertadores e para uma Sul-Americana. Acaba o ano e você briga para ficar na Série A. E aí briga para ficar na Série A. O que vier nessa Série A que não seja o rebaixamento é lucro pelo que o time tem jogado, pelos problemas sérios defensivos e táticos. Flamengo, ou empate mais 1,5. Para mim tá muito bom. Fala. E só um detalhe, assim, até porque são os 2 jogos do domingo, e aí tem informação apurada pelos meus companheiros Gabriel Sá e Márcio Reis, lá da PAN. Rogério Ceni é favorito para o lugar de Mano Menezes, que deve ser demitido ganhando ou não o Grenal de domingo. E existe a possibilidade do Mano Menezes ser o novo técnico do Corinthians, Que bagunça. independentemente do Corinthians ganhar ou não no Flamengo, que não deve acontecer. E do Luxemburgo ser demitido sem nenhuma vitória. Que bagunça. Vindo da atual diretoria do Corinthians, eu não duvido. Não duvido. Até porque se tem um cara que é parça dessa diretoria, é Mano Menezes. Sim. Mas, de verdade, não é técnico que vai dar muito jeito nesse time. O time não joga. Talvez o Mano, não sei se porque já conhecer os jogadores e já ter trabalhado com eles, inclusive lá em 2014, né? Mas é uma situação muito complicada. O Corinthians pode ir para o 5º técnico nessa Série A. É absurdo, cara. É absurdo. Obviamente, Na jogo da Copa do Brasil, até agora teve um técnico diferente. E se demitir o Luxemburgo, vai ter um técnico diferente na volta contra o Galo. E o Luxemburgo... aí, Félix, só para a gente passar para outro jogo já, eu falei que era um jogo não tão claro. Menti. O Grêmio não é brilhante. O Grêmio tem problemas. Mas o futebol do Internacional de Mano Menezes é tão constrangedor quanto o futebol do Corinthians, cara. É uma coisa impressionante. Alô, PH, meu amigo, meu companheiro, meu brother. Cara, o futebol do Inter é sofrível. E aí, só complementando que você deu a informação sobre que a informação apurada pelos seus companheiros de redação na Jovem Pan é informação, não é chute, é informação. Não, informação apurada dos dois lados. Informação, o Gabriel Sá, inclusive, trabalha, é um influencer do São Paulo. O Márcio Reis tem muito contato, está cobrindo o Corinthians. Então, isso é informação apurada pelos dois. De que Rogério Ceni é o favorito para o lugar do Mano e que o Mano é tido como a primeira opção caso decida-se para demitir Vanderlei Luxemburgo. Vale lembrar que antes do Luxemburgo, o Mano já era a primeira opção. O Mano não aceitou sair, não aceitou naquele momento encerrar o trabalho dele no Inter para assumir o Corinthians. E vale lembrar que quase anunciaram o Roger Machado por pressão da torcida desistindo. Cara, é ridículo. Burrice. É ridículo. Esse time, com essa diretoria, fadada ao rebaixamento, infelizmente, para os corintianos. Vinícius Alexis, vamos ao Grenal, então. Para mim também, Grêmio favorito, apesar de não ser brilhante, longe disso, mas ainda assim com um desempenho melhor ou menos pior do que o Internacional, jogando em casa. O que dá para a gente fazer aí? Chance dupla não deve pagar muito, né? Não, mas o Grêmio paga 2,5 a vitória. E para mim é possível que o Grêmio, bem provável até, que o Grêmio vença o jogo. E aí, você não quer cravar a vitória? Vamos dar um pouco de dupla hipótese por causa do empate? Grêmio empate paga 1,25. Com menos de 3 gols e meio, porque Grenal não sai gol. Grenal é brigado, não é jogado. Paga 1,50. É conservador? É. Grêmio empate mais de 1 gol e meio, paga 1,70. Grêmio Acho empate. que se você quiser cravar a vitória do Grêmio, vai fazer um bom negócio também. Eu iria nesse... Bom, são as duas hipóteses. Vitória do Grêmio ou vitória do Grêmio, empate, menos 3,5. É uma boa. Com aquela Flamengo, vitória do Flamengo, mais 1,5. Já dá para você triplicar aí o que você colocar, né? É isso. Não tem muito o que falar, Bruno Félix. O Grêmio Então é favorito, o Inter vive uma fase horrorosa, o Mano pode ser demitido, o Luxemburgo pode ser demitido. A tendência é que os dois percam mais uma vez. Ou seja, bagunça pelos lados do Parque São Jorge e do Beira-Rio. Vini Alexis, muito obrigado. Rodada, nós já fizemos aí de toda a rodada desse fim de semana entre séries A e B.
Lembrando que nesta segunda-feira, 22 de maio, teremos aí Cruzeiro e Cuiabá. Então estaremos aqui falando do cabuloso, o Cruzeiro contra o Cuiabá. Que Valeu, é favorito, Vinícius. inclusive. É isso, um grande abraço. Curta, compartilha, se inscreva e segue a gente nas redes sociais. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.